Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar aqui no Simples Assim sobre a lei de Benford. Em 1881, esse astrônomo Simon Newcomb percebeu que as primeiras páginas dos livros de logaritmos eram as mais utilizadas. Então ele conseguiu conceber que os números mais baixos, os primeiros números, tinham uma proporção maior, apareciam numa proporção maior do que os números mais elevados. Em 1938, Frank Benford ele faz uma série de experiências e ele chega a essa conclusão. E ele consegue até comprovar com um cálculo de logaritmo de que esta proporção, esta distribuição, é uma tendência, ela segue um padrão, né? É o que nós chamamos, ou que algumas pessoas chamam, de lei do primeiro dígito, porque ele está preocupado somente com aquele primeiro dígito mais à esquerda do número. É aquele que ele vai avaliar, é aquele que ele quer saber quantas vezes aparece. Então, numa escala de 1 a 9, nós temos uma proporção. Ele fez N estudos, ele olhou N coleção de números e ele chegou, então, a uma curva. Ele chegou que número 1, ele aparece 30,01% das vezes. O número 2, 17,6. O número 3, 12,5. O número 4, 9,7. Isso você consegue obter com essa fórmula de logaritmo aqui. E assim até chegar no 9. Nós estamos falando de 1 a 9, nós não estamos contando o zero. Muito bem. Por que é que os auditores têm tanto interesse nessa lei? Aonde é que nós podemos utilizar como agentes de governança, como avaliadores? Se nós sabemos que esses números seguem uma tendência dentro de uma coleção de dados, o que nós precisamos é avaliar se os nossos dados, se os dados da nossa corporação está seguindo essa mesma tendência. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos todo o nosso banco de dados, ou aquele banco de dados que está estudando, eu vou ali identificar qual é o primeiro dígito, o dígito mais à esquerda do número, eu vou identificar aquele dígito de 1 a 9 e vou verificar quantas vezes cada um desses dígitos aparecem. Na hora que nós fazemos esta proporção, ele teria a tendência de estar nesta curva aqui. Se na hora que nós compararmos aquilo que nós encontramos com aquilo que seria a tendência e nós tivermos diferenças significativas, é porque alguma anomalia pode estar acontecendo lá. Que pode ser um erro sistêmico ou então pode ser uma irregularidade, né? Quando os números são manipulados, eles não seguem esta tendência, eles não seguem essa distribuição. Então, se eu tiver uma curva diferente dessa, merece ser analisado. Esse formato de trabalho não vai fazer com que vocês evidenciem a fraude. Não, não é isso não. Não é dessa maneira. O que ele vai permitir é que vocês conheçam indícios de fraudes, os red flags. Vamos imaginar que vocês tenham ali uma quantidade pequena disponível de horas para fazer uma avaliação da sua organização. Vocês não sabem por onde começar. Uma das formas é utilizar a lei de Benford para isso. Eu pego todos os dados, toda a coleção de dados que são significativas, né? Quantos a pagar, quantos a receber, ativo imobilizado, projetos, pagamentos, N coisas. Vou colocar tudo isso dentro de um processo onde eu identifico o primeiro número daquele dígito, né? O primeiro dígito, faço toda a avaliação de quantas vezes os dígitos aparecem e comparo com a curva. Aquela coleção de dados que apresentar uma maior anomalia é aquela coleção de dados que eu vou avaliar primeiro. Então esse é um formato para que nós possamos trabalhar. Vocês podem fazer esse trabalho aqui dentro de um Excel, né? O Excel te dá a possibilidade de, colocando toda a coleção de números, identificar com a fórmula esquerda qual é o primeiro dígito, você identifica qual é o primeiro dígito, depois lá naquela fórmula conta C,
você vai contar todos os dígitos que aparecem igual a 1, todos os dígitos que aparecem igual a 2, e aí você vai ter uma proporção. Esta proporção você vai comparar com essa daqui. Aquelas que não estiverem nesta mesma curva, não vai ser igual, pessoal. Não esperem nada, não. Ele vai seguir uma tendência. Isso aqui é uma tendência. Mas imagine que, de repente, eu tenho uma curva que ele faz assim, ó. Opa, alguma coisa não está legal. Então, eu vou justamente avaliar esses pontos de maior materialidade. É uma ferramenta, não é difícil de utilizar, é até muito simples, né? Apesar de usar o logaritmo, ela é muito simples e ela vai te dar a possibilidade de identificar indícios que alguma coleção de números foi manipulada, foi fraudada ou então está com um erro sistêmico. Simples assim. Simples, simples assim. Então, pensem nisso, façam um teste, abra um jornal, conte todos os números que você encontrar nesta folha de jornal ou numa folha de revista, compare e vá fazendo esses estudos, porque com isso daqui vai facilitar muito o seu trabalho. Simples assim. Te vejo no próximo Simples Assim e seja feliz!